Senhora Presidenta Lúcia Vânia, todos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, os que nos visitam aqui também nas galerias, eu queria, Senhora Presidenta, deixar aqui registrado ainda uma tradução do que já fiz aqui ontem, vários colegas, do que foi o encontro com a presidente Dilma. De fato, nós estamos vivendo uma situação no país que nos preocupa a todos. Vossa Excelência acaba de fazer um pronunciamento como membro do partido de oposição, preocupada, cobrando, questionando. Mas ontem nós tivemos, por parte da presidenta Dilma, a possibilidade de conversar sobre o país, sobre os problemas que o país vive, sobre o que conquistamos até aqui. E posso afirmar a todos que me acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, que há uma perspectiva de termos uma melhora no nosso país ainda nessa segunda metade de 2013. O Brasil tem sofrido, sim, com as crises internacionais. Não é uma crise qualquer. Imagine ter a maior crise do século na maior economia do mundo. Foi assim em 2008 nos Estados Unidos. Era uma crise no sistema financeiro americano, que se transformou, teve a segunda etapa dela, numa crise na Europa, mas uma crise do arranjo da União Europeia, que afetou o mundo inteiro. Nós estamos falando dos dois grandes consumidores da produção brasileira, estamos falando dos dois grandes mercados do mundo. A crise foi lá, e o reflexo, obviamente, que chegou até aqui. Mas, graças ao trabalho feito pelo presidente Lula, que teve sequência, está tendo sequência pela presidenta Dilma, o Brasil conseguiu atravessar essas duas crises numa posição muito melhor do que a grande maioria dos países do mundo. E o fato do país fazer parte dos BRICS, com Índia, Rússia, China, é um fato que nos coloca numa posição de destaque, porque os países que viveram a crise, no caso dos Estados Unidos e os países da União Europeia, se pegam nos países emergentes, no caso Brasil, China, Índia, para poder ancorar as suas perspectivas de melhora. E assim tem sido o mundo, como se vivendo de cabeça para baixo. A própria articulista, uma das grandes jornalistas do país, que com seus artigos semanais, seus textos, Eliane Cantanhede, ela traz uma matéria hoje na Folha de São Paulo, onde escreve regularmente, falando dos novos ventos. A onda está mudando? Pergunta ela, abrindo o artigo. Dilma está saindo do sufoco? E ela encerra dizendo: não se sabe o que acontecerá com os ventos e com Dilma nas próximas pesquisas, mas a mudança de clima na política já dá para sentir. Quem escreve isso é Eliane Cantanhede, que tem sido uma crítica do nosso governo e de outros governos. Ela, claro, faz um comentário sobre o IPCA, um dos indicadores de inflação, sobre o crescimento da indústria e sobre esse ambiente que estamos experimentando no país. E eu, por tudo que ouvi ontem, por tudo que conversamos ontem no Palácio com a presidenta Dilma, fica bem claro para todos nós senadores, e eu mais uma vez queria cumprimentar o líder Wellington Dias, o José Pimentel, líder do governo no Congresso, por terem articulado a reunião. Foi uma reunião
produtiva. Hoje a imprensa deu grande repercussão, ontem o noticiário da televisão também, o rádio também. De fato, nós fizemos uma reunião onde discutimos o país. O que o governo tem que consertar, tem que ajustar para bem cumprir sua missão de governar esse país e melhorar a situação do nosso povo, como fez o presidente Lula e como tem procurado fazer a presidenta Dilma. Os números que nós estamos com a perspectiva de viver são números que trazem, sim, um otimismo, uma confiança, uma fé de que o Brasil vai seguir dando certo. Não deixo de reconhecer, senadora Lúcia Vânia, que preside, que é do PSDB, o feito do presidente Fernando Henrique lá atrás, quando criou uma moeda estável, quando fez alguns ajustes que são fundamentais para que o Brasil, foram fundamentais para que o Brasil pudesse dar passo. Eu estava governador na época, me beneficiei no meu mandato das mudanças econômicas, mas quando nós assumimos o governo com o presidente Lula, nós estávamos com os juros na estratosfera, uma inflação alta, uma dívida alta, o FMI visitando o país, e o presidente Lula foi firme em ter um controle fiscal, em fazer a redução da dívida, e ontem a presidenta Dilma falava, nós temos uma dívida PIB, uma relação de 34%. Isso se escolher os países europeus, escolher os Estados Unidos, o Brasil passa a ser uma referência positiva para o mundo. A inflação nossa, que foi... foram horas nesse começo de ano de Jornal Nacional, horas. Todos os grandes veículos de comunicação falando todo dia da volta da inflação, do custo da cesta básica que estava insuportável. E o que é que nós tivemos agora neste mês? Quase uma deflação. Temos a possibilidade de tê-la, de ter deflação. O controle fiscal, a rigidez, a presidenta Dilma não abre mão. E é um compromisso histórico do nosso governo, com Lula, com a presidenta Dilma e do nosso partido, de ter o controle da inflação. Aumento da inflação é mão no bolso do trabalhador, de quem ganha menos, tirando dinheiro. É racionamento de alimentos na casa de pobre. E o que é que nós tivemos agora? Uma queda em todas as capitais pesquisadas pelo DIEESE, 14 cidades, do custo, do preço da cesta básica. Dessa maneira, o nosso governo está respondendo às ruas, ouvindo as ruas, debatendo a questão do Mais Médico, discutindo a mobilidade urbana. As cidades a vida nas cidades está insuportável. Ela, em parte, é resultado, esse insuportável, do crescimento econômico, da renda melhor do nosso povo, da classe média que chega. Mas ela, de fato, ela está insuportável pelos equívocos que temos cometidos na gestão das cidades nesse país. Inclusive, o próprio Ministério da Cidade tem a sua parcela de culpa. Nós colocamos esse tema ontem no debate. Fala-se de mobilidade urbana, mas a cidade, para funcionar, tem que ter um sistema de transporte que seja eficiente. Já falei aqui da tribuna, é impraticável o modelo que nós temos hoje, com os esquemas montados nas regiões que controlam o transporte coletivo. Alguns usam alguns adjetivos, não quero acusar ninguém, mas esse sistema de transporte coletivo no Brasil, que tem alguns barões do transporte coletivo, o sistema está falido. Até porque a modelagem também que as legislações municipais e até nacional têm adotado, das isenções de passagens de transporte para quem usa o transporte, ela é perversa. Porque como não há subsídio para o transporte coletivo no país, o subsídio é muito reduzido, houve uma desoneração na aquisição de equipamentos por parte do governo, que é uma atitude muito correta do governo da presidenta Dilma, começou a desonerar
aquisição de ônibus, o que nós estávamos fazendo errado, desonerando apenas carro, entupindo as cidades de carro, quando nós deveríamos ter começado desonerando o transporte coletivo. E aí sim, depois poderíamos fazer a desoneração para o transporte privado. Mas o que tem ocorrido ao longo de anos é que se faz uma isenção para determinadas faixas e parcelas da população, e quem paga essa isenção é o usuário, é quem compra passagem de ônibus. Perto de 25% de quem anda das passagens de ônibus é que são pagas pelo Vale Transporte. Então, no fundo, sobra para o mais necessitado, o mais pobre, que paga com o dinheiro que ele não tem a passagem de ônibus, bancar as isenções que as câmaras municipais fazem, que as assembleias, que o próprio parlamento aqui brasileiro faz. Então, eu penso que quando nós falamos de um otimismo contagiante por parte da presidenta, eu ouvi a voz das ruas, sim. O que queriam os milhões de pessoas que foram às ruas? Melhor qualidade dos serviços, mais seriedade na gestão pública, mais atenção para a agenda da sociedade, e é isso que a presidenta fez. Ela imediatamente, eu elogiei ontem, ela imediatamente, após, foi mais rápida do que o Congresso, as ruas, ela foi lá, com risco de errar, mas foi e apresentou uma proposta do Mais Médico, apresentou a proposta da mobilidade urbana, estabeleceu um tratamento, a questão dos royalties, como está colocado, que é uma responsabilidade nossa, garantir o futuro desse país, com a perspectiva do pré-sal, botando definitivamente recursos na educação, que possa fazer a revolução de estabelecer o Brasil como uma grande potência no mundo, pelo menos por muitas décadas. Mas tem um problema da saúde hoje. Todo mundo questiona, todo mundo fala que a saúde é o maior problema, junto com a mobilidade, com o transporte nas cidades. Saúde, de fato, é um problema. Para a saúde não tem rico. Para poder ter, pelo menos, condição de pagar custo de saúde, tem que ser milionário para cima. Não tem rico. E a grande maioria da população tem dificuldade. Nós estamos tendo uma conquista fantástica no Brasil, que é menos criança, a mortalidade infantil caindo. Temos que celebrar. E a longevidade também quebrando recordes e se podendo viver mais no nosso país. O que implica viver mais no país? Mais custo para a educação. Nos últimos 2 anos de vida de uma pessoa, de um idoso, ele gasta mais com saúde do que durante a vida inteira. Tem casos, presidente, que no último ano de vida, nos últimos 6 meses, a pessoa gasta mais com saúde do que em sua vida inteira. E como é que nós vamos fazer se a nossa população está envelhecendo? As casas dos mais pobres não podem virar um depósito de idosos. Os idosos vão precisar de atenção. Os estados e municípios não estão preparados para lidar com a população envelhecida do nosso país. É uma preocupação de muitas famílias hoje, como lidar com seus idosos. E aqueles que não podem nada, aqueles que não têm condição de lidar nem com quem está trabalhando, que está com atividade física. Eu ando muito nas casas. E em muitas casas eu entro, encontro uma pessoa idosa num cantinho, numa rede, numa cama, e eu que tenho pai e mãe idosos, fico dizendo, poxa, lá em casa, eu e meus irmãos cuidamos diariamente dos nossos pais, botamos pessoas para ajudar, estamos presentes no telefone, fisicamente, presencialmente, e os mais pobres, que tem que passar o dia fora de casa para tentar garantir o alimento de amanhã. Os que mais precisam têm mais dificuldades. E eu digo e afirmo aqui da tribuna do Senado, os municípios brasileiros, os estados desse país e o próprio Brasil não está preparado para lidar com a população mais velha. Isso tem um custo elevadíssimo, se quisermos dar alguma dignidade para o que alguns chamam de terceira idade, boa idade. Eu não chamo de boa idade, eu acho que é um presente de Deus viver muito. Ter uma família que vai convivendo com os líderes dessa família durante muito tempo. Mas não pode ser chamado
da melhor idade, porque tem que ter dinheiro para poder viver essa melhor idade, tem que ter muita gente cuidando, tem que lidar com muitos problemas de saúde. Então, é uma idade fantástica, é um presente, de fato, ter pessoas idosas na família como nós temos na minha casa. Mas ela requer cuidado, atenção, inclusive recursos materiais para poder ser vivido. Então, a presidenta Dilma ontem nos passou, sim, um otimismo contagiante. Com as novas concessões que vão ocorrer ainda esse mês, nós vamos ter leilão de petróleo. Bilhões serão investidos, dezenas de bilhões serão investidos nas concessões, são portos, aeroportos, rodovias, ferrovias. Então, os pessimistas, talvez, o problema é que a notícia ruim corre mais rápido do que a notícia boa. O pessimismo é divulgado em toda parte. A possibilidade do país dar errado. O Nelson Rodrigues chamava isso de um complexo de vira-lata. A notícia boa, lamentavelmente, ela não corre na mesma velocidade da notícia ruim. Mas eu estou muito esperançoso que o Brasil possa ter um ano que, de alguma maneira, possa alegrar os brasileiros e decepcionar os analistas pessimistas. Estão falando ainda hoje de um crescimento de 1,5% no ano. A grande maioria fala de um crescimento de perto de 2%. É sempre assim. Mas tomara que esse ano o Brasil possa crescer bem mais do que os 2% que os pessimistas afirmam como teto. Senhora presidente, eu queria também fazer aqui um registro, ainda, de uma matéria que saiu na Folha de São Paulo hoje, que eu acho que é do maior interesse do Congresso Nacional, do Parlamento Brasileiro e das instituições. Aqui mesmo dessa tribuna, e aqui eu falo na condição de vice-presidente da Casa, eleito pelos meus colegas, por Vossa Excelência e os demais colegas. Hoje saiu uma matéria que fala: Supremo Tribunal Federal devolve ao Congresso a palavra final sobre cassação de mandatos. Parece pouca coisa, mas essa é uma matéria que muda a agenda dessa relação conflituosa entre Supremo e Congresso Nacional. O Supremo pode muito, mas não pode tudo. Quem pode tudo também não é o Senado, nem a Câmara, nem o Congresso, muito menos o Executivo. Quem pode tudo é a Constituição. Quem pode tudo numa democracia é a Constituição. Volto a repetir, o Supremo não pode tudo. Pode muito. O Senado pode fazer leis, junto com a Câmara e com o Congresso Nacional, mas não pode tudo também. O Executivo pode editar medidas provisórias, pode executar orçamento, mas também não pode tudo. Quem pode tudo é a Constituição. O Supremo, ontem, apreciando um processo de um colega, eu não vou entrar no mérito, ele tomou uma decisão, criou uma jurisprudência no trato de um tema que no final do ano passado, aliás, desse segundo semestre, ficou objeto de um enfrentamento entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, que é péssimo para o país, para a sociedade. Nós não podemos viver a insegurança jurídica, que já é grande o suficiente nesse país, mas também viver entre os poderes. Aí é o fim dos mundos. Aí é o fim do mundo. E o que é que houve ontem? Apreciando um processo de um colega senador e decidindo sobre ele, o Supremo tomou uma decisão, já nessa nova composição que o Supremo tem, de que, mesmo condenado, quando condenado, a decisão sobre a perda do mandato, o Supremo pode condenar qualquer um de nós, parlamentares, mas a decisão de perda do mandato tem que ser feita, no caso de senadores,
por esse plenário. No caso de deputados, pelo plenário da Câmara. No caso, após o ingresso de 2 ministros, a Corte reviu e 2 novos ministros votaram contra a decisão que a maioria do Supremo havia adotada no julgamento do chamado mensalão, cuja sentença foi dada em dezembro, mas que ainda está em base de recurso, ou seja, não transitou em julgado. O que é que nós temos com isso? Com eles votaram pelo poder do Congresso de cassar mandatos os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Rosa Weber. Então, votaram junto com o ministro Teori Zavascki e o ministro Luiz Roberto Barroso. Então, com ampla maioria, o Supremo resolveu uma questão fundamental para que possamos sair dessa insegurança jurídica na relação que tem que ser harmoniosa, como estabelece a Constituição Federal, entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Então, queria cumprimentar todos os membros do Supremo pela decisão de, aproveitando um julgamento, terem tomado a decisão. Aqui fala o ministro Luiz Roberto Barroso. Está na Constituição, artigo que dá ao Legislativo o poder de cassar mandatos parlamentares. Eu lamento que haja esse dispositivo, mas está aqui. A Constituição não é a que eu quero. É o que eu posso fazer dela. Não é problema nosso, diz, corrigir incongruências da Constituição. Cumpre ao Congresso exercer o seu dever, diz o ministro Teori Zavascki. No fundo, eu vou ler o que está aqui na Constituição. Para mim, nunca teve dúvida. Isso não diminui o que a população quer e cobra das instituições, que é um rigor no exercício de mandatos. Isso não vai mudar absolutamente nada, vai apenas fazer com que cada instituição, cada poder cumpra o seu papel. E quem não cumprir, certamente vai ser cobrado pela sociedade. Aqui, no artigo 55 da Constituição Federal está escrito: perderá o mandato o deputado ou o senador. Aí vem vários incisos, e eu vou direto. O inciso 6º, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Então está claro, perderá o mandato os deputados e senadores que sofrerem condenação criminal em sentença transitada em julgado. Bem, aí vem o parágrafo 2º. Nos casos do inciso 1, 2 e 6º, que é isso que eu acabei de ler, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou do partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Então está claro, quem caça o mandato de parlamentar condenado é o Senado, no caso dos senadores, e no caso a Câmara. Está na Constituição, é simples. Mas não era essa a decisão do Supremo até dezembro do ano passado. E é essa a decisão do Supremo ontem. Então eu queria que constasse, porque acho que é um passo importante para aclarar um tema que é do maior interesse do cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro está querendo que todos nós sejamos vigilantes diariamente, do ponto de vista ético, do ponto de vista do exercício do mandato público, quer punição para os que se desviarem das suas prerrogativas, e não altera nada, mas aclara muito bem. Imagine, se alguém é condenado no Supremo, transita em julgado e depois o Congresso não cumpre a sua parte, a sociedade vai poder identificar quem é que está sendo conivente com equívocos ou malfeitos. Então, senhora
senhora presidente, eu queria, então, encerrando aqui meu pronunciamento, e penso que vamos poder encerrar a sessão, só fazer uma referência a um tema que preocupa o cidadão acriano. Tem aqui na minha mão uma carta encaminhada, eu agradeço a direção da TAM pelo cuidado de encaminhar uma carta ao governador, ao prefeito, aos senadores, aos deputados federais e a deputadas federais do Acre, mas só que a notícia é péssima. A notícia, meus irmãos acrianos, é que durante o período de 12 de agosto a 10 de setembro, a TAM vai voltar a operar com o Airbus 319, com um avião menor. Essa aeronave tem 144 assentos e ela é menor do que o A320 que faz o voo para Rio Branco. A mesma coisa certamente vai ter que ocorrer com a Gol e com a Azul. E tudo isso por conta de mais uma obra, na obra interminável do aeroporto de Rio Branco. O aeroporto foi concluído em 99, eu assumi o governo logo em seguida. 10 anos depois, o aeroporto já estava sendo interditado. Eu, como governador, tive que construir acesso, porque fizeram uma obra sem pé nem cabeça, porque não tinha como chegar no aeroporto. Foi feito no lugar errado. A escolha foi feita do sítio do aeroporto para atender interesses que não eram públicos. Para se ter uma ideia, qualquer profundidade que se faça atrás de água, não tem água no aeroporto, nem nos arredores. O solo é de péssima qualidade, para piorar, a pista foi feita num sentido errado em relação ao vento, pondo em perigo todo o pouso e decolagem de Rio Branco. Agora, as obras são intermináveis. Tem uma que começou em 2009, aí interdita-se uma parte da pista, como é o caso aqui, a pista vai ficar dos atuais 2.100 metros, vai ficar com 1.700 metros, um porta-avião. Você desce, toda vez tem um risco. A pista é curta, não pode ter erros. E pouso e decolagem são passíveis de erro. Aqui não vai poder errar, em hipótese nenhuma. Então ela vai sair. E eu já denunciei várias vezes aqui da tribuna, nós tínhamos uma pista maior do que essa. A antiga pista era maior do que a que foi feita nova. Parece o caso do Maracanã. Tínhamos um estádio de 200 mil brasileiros, aí conseguimos, com a inteligência, não sei de quem, reduzir para 70 mil. E tiramos os pobres, né? Tiramos a geral. Pobre não pode entrar mais. 200 mil. Era um estádio que muita gente, muito atleta queria jogar, muita gente queria assistir um jogo para ver como é que é um estádio que cabe 200 mil pessoas. 60 anos ele foi útil. É mais porque o mundo diminuiu. Agora tem menos gente morando no Rio de Janeiro, aí não tem muita gente para ir no futebol, aí tem que reduzir o tamanho do estádio. Deve ser essa a lógica. Essas coisas eu não entendo. Depois não querem protesto. Mas eu não sei quem foi o inteligente que depois de 60 anos de nós fazermos uma Copa do Mundo, disse, quebra o Maracanã por dentro e diminui. Eu nunca vi. Eu nunca vi uma inteligência dessa. Deve ser por conta disso. A população do Rio está bem pequenininha, ninguém gosta mais de futebol, vamos reduzir dos 200 mil para 70 mil, que está tudo ótimo. Eu acho que boa parte da conta que nós estamos pagando, todos que atuamos na política, em relação à Copa, que tem que ser, para mim, e será ano que vem, acho que a Copa vai ser motivo de celebração. Tomara que a seleção vá tão bem como foi agora, o Filipão já fez a parte dele, e os jogadores já fizeram a parte dele na Copa das Confederações. Tomara que a seleção vá bem para a gente celebrar, porque o Brasil tem que seguir sendo o país do futebol. É a paixão de todos nós. Eu mesmo estou revoltado, como torcedor do Botafogo, que para mim é o melhor time do mundo, que agora mudaram a regra. Todo segundo tempo do Botafogo tem 50, daqui a pouco vai ser 60 minutos. Quando é contra o Flamengo, então, eles põem lá o jogo até o Flamengo empatar ou fazer um gol. Agora fizeram com o Atlético Mineiro a mesma coisa. Joga aí, vai jogando até empatar. E o Botafogo está sendo vítima. Mas isso é parte de briga de torcedor com juiz, com regra, com essa paixão que nós temos pelo futebol. Agora, não posso. Estou comparando porque essa obra
que a Infraero está fazendo no aeroporto de Rio Branco é inaceitável. Não tem fim. E pior, estão colocando o batalhão de engenharia para fazer. Não tem condição de fazer, não tem os equipamentos necessários, não reúne as condições para fazer. Obra de aeroporto tem que ser feita em curtíssimo tempo, nas madrugadas. Agora, a Infraero já deveria, e eu sou defensor dessa tese, vou seguir defendendo, aquele sítio que está o aeroporto de Rio Branco não tem jeito. Vai se gastar muito. O aeroporto, com 10 anos, já estava inviabilizado. O prédio do aeroporto foi muito mal feito, foram gastos 70 milhões. O ideal é fazer um aeroporto com uma pista de 4.000 metros, no 2º distrito, onde tem um solo bom, onde você possa gastar menos. Faz uma pista de pouso e ela vai passar 30 anos sem ter reparo, nem dano. Lamentavelmente, a Infraero não ouve. Eu cobro aqui da direção da Infraero. Vou pedir explicações, porque dinheiro público não pode ser jogado fora. Dinheiro público tem que ser tratado com todo zelo. E a nossa obrigação é fiscalizar. O povo acreano merece respeito. Nós já temos uma das passagens mais caras do mundo. Já chegaram a me cobrar, senhora presidente, R$7.000 para uma passagem ida e volta para Rio Branco. R$7.000. Dá para ir para a Europa em classe executiva por R$7.000 hoje. Mas esse é o preço que às vezes se cobra por uma passagem de volta. A população que, trabalhando, conseguindo uma ascensão social, começa a viajar. Nós moramos a 3.000 quilômetros de distância de Brasília, 4.000 quilômetros de distância do Rio de Janeiro, 4.000 quilômetros de distância das praias ou dos estados do Nordeste, onde boa parte da população tem seus parentes ou tem a origem de suas famílias. Um cidadão não pode sair, porque é mais barato quem está aqui no Sul, maravilha, ir para a Europa, do que alguém do Acre vir para o Sul ou ir para o Nordeste. E agora vai ficar mais caro, porque, é claro, você vai diminuir o número de passageiros no avião, o número de voos já é precário, os voos são de madrugada, num horário horrível, porque eu até entendo, já fiz várias reuniões com os presidentes da Gol, só falta da Azul, da TAM, eles colocam, olha, a distância é enorme, nós temos prejuízo nesse voo, a passagem tem que ser cara, e eles pegam o horário que o avião está disponível, que é de madrugada, então os voos para Rio Branco, a grande maioria, é de madrugada. Você passa uma noite mal dormida indo e uma noite mal dormida vindo. Voo sai daqui perto da meia-noite e volta às 7 horas da manhã. É isso que a gente faz todo dia. E um Estado precisa ter as condições para poder se desenvolver. E transporte aéreo não é luxo, é necessidade, principalmente para quem vive na Amazônia. Então eu queria pedir à Infraero que ponha fim nessa eterna reforma do aeroporto de Rio Branco. E se tiver condição, se quiser debater, eu fui governador 8 anos, o melhor lugar para fazer definitivamente por fim a esse problema é a construção de um outro aeroporto no 2º distrito, numa área adequada, com solo bom, com água, que se possa fazer uma pista perto, para o lado onde está a ZPE, onde você pode fazer uma pista para avião de carga e para uso de passageiros, que basta uma boa pista no Acre. A Infraero parece que quer fazer uma outra pista. Não sei para que avião descer. Vai ter que descer um avião por dia numa pista e o outro avião vai descer por dia na outra pista. Isso é uma maravilha. Eu preferia uma pista, uma só, longa, que pudesse ser um ponto de logística para o transporte de carga no mundo, que é uma coisa muito importante. Pode ser muito positiva para o Acre, que está bem situado do ponto de vista geográfico. Mas o que eu estou fazendo aqui hoje é cobrando da Infraero responsabilidade, que eu não estou vendo, com o povo do Acre, que paga uma das passagens mais caras do país e agora vai ter que conviver com a passagem cara, poucas vagas no avião e insegurança na hora do pouso e da decolagem. Então, senhora presidente, eu queria agradecer a tolerância e a sua colaboração para que eu pudesse fazer esse pronunciamento nessa sexta-feira. Muito obrigado.